Boa tarde, mulheres. Tudo bem com vocês? Hoje vim aqui trazer algo assim para curar a nossa vida. Lembra, quando eu falo cura, não é no sentido de curandeira, é no sentido assim de cura mesmo, porque assim, quando você compreende quem é você, quem é o outro e quem é Deus na tua vida, a gente começa a curar a nossa vida, a gente começa a trazer luz para aquilo que antes estava nas trevas. O que que é trevas? Tudo aquilo que eu não consigo compreender, tudo aquilo que está ali de alguma maneira adoecendo a minha vida, né? A tua vida. Assim, lembre que existem dois tipos de pessoas no mundo e esses dois tipos de pessoas sempre vão existir. A Lucinéia, eu estou trilhando um caminho de amadurecimento espiritual, emocional, ok. Mas mesmo assim, lembra que a gente não vive numa bolha? Essas pessoas a gente vai ter conosco, né? Aquelas que nos impulsionam, que são modelos, que são exemplo para a gente melhorar a nossa vida, e aquelas que não são tão boas. Essas que não são tão boas, elas também são um laboratório para a nossa vida, porque a gente pode aprender com elas o que a gente não se deve fazer. E hoje vim trazer aqui uma reflexão sobre a língua do outro, né? Sobre a língua maldosa dos outros. Assim, quando a gente compreende que eu e você, né? A gente é um canal. O que, que é um canal? Tudo que está passando aqui por mim está sendo um canal. Se eu só falo coisas ruins, se eu só destilo veneno para a vida do outro, se eu falo da vida alheia, se eu sou mais focada na vida do outro do que na minha vida, eu tô sendo esse canal. Sabe aquela história que a grama do vizinho é mais verde? Isso não é verdade. A grama mais verde é aquela que eu cuido. Se eu estou cuidando da grama do vizinho, é lógico que a grama do vizinho vai ser mais verde. Mas se eu cuidar da minha, a minha vai ficar verde. Compreende? Quando eu cuido da minha vida. Porque, sim, se eu tenho tempo para cuidar da minha vida, eu não vai sobrar tempo para cuidar da vida do outro, não é verdade? Então, assim, hoje vamos falar com aquelas pessoas assim que falam além do que devia ser falado, sabe? Elas estão sendo esse canal. Ah, Lucinéia, mas estão falando de mim, isso. Ok, mas está saindo de quem? Quem está sendo a fonte? São elas. Então pense assim, se as pessoas estão destilando, né, o seu veneno sobre ela, vamos entender hoje que esse veneno que elas estão destilando está saindo dela e que esse veneno está ficando no terreno do coração dela, porque lembra que é bíblico, que a boca fala do que o coração está cheio. Então, se as pessoas estão destilando, né, o seu veneno, o que, que é veneno? Falar da vida do outro, tudo aquilo que não vai edificar. Então, assim, se ela está falando, o terreno fértil está sendo quem? Ela. Sabe assim, ela mesmo está bebendo do seu próprio veneno, porque assim, a nossa natureza humana é o quê? É querer devolver do jeito que veio devolver, não é verdade? Nós temos a nossa natureza, é, as nossas inclinações para também as coisas ruins, né? Se a gente for ver, a gente vai querer sim devolver na mesma moeda, não é assim que tem aquele ditado? Mas se eu já tenho uma certa maturidade, que eu já compreendi, lembra, só conhecer não vai mudar a minha vida, só eu ouvir esse áudio aqui não vai mudar a minha vida. O que vai mudar a minha vida é o que esse áudio aqui está me ensinando, né? É a ação que vai mudar a minha vida. E só se eu compreender isso, já é uma cura para a nossa vida. Pense assim, se a pessoa está destilando, falando de você, ela está semeando esse veneno no seu próprio coração, não é verdade? Se esse veneno está nela, não está em mim. Agora eu vou abrir um parênteses. Vai estar em mim se eu deixar aquilo entrar em mim, né? Por isso que é bíblico também que Deus fala: pague o mal com o bem. O que é pagar o mal com o bem? É você não dar ouvidos para aquilo que aquela pessoa está falando. Se o que ela está falando sobre você não é verdade, não tem por que a gente deixar aquilo entrar em nós, né? Agora, se o que a pessoa está falando de mim é verdade, ela está falando algo assim que eu estou fazendo de errado, aí eu tenho que
cair dentro de mim, né? Entrar em si e rever meus atos, né? Agora, se o que outra pessoa está falando ali está destilando veneno, lembra? Ela está semeando na terra do coração dela. Isso está fazendo mal para ela. Lembra que como eu sei como está a minha vida, é olhando os meus resultados, né? Olhe para a vida dessa pessoa, quais o resultado ela está semeando? Com certeza não são coisas boas. Eu desconheço alguém que fala da vida alheia que tem uma vida boa, não é verdade? Então, assim, o veneno lançado não vai cair longe do envenenado, porque ele mesmo está semeando no seu coração. Isso é cura para a nossa vida. Eu vou repetir de novo: o veneno lançado não cai longe do envenenado, que é a própria pessoa. Ela está se envenenando a sua própria vida. Ela está achando que está fazendo algo assim bom, que está desabafando, que está falando da vida do outro, mas na verdade ela está sendo o canal está passando por ela. Então, assim, isso é uma cura assim para a nossa vida, né? Porque lembra que cada um oferece o que está em si. Se essa pessoa está oferecendo esse veneno ela mesma está bebendo. E eu volto a dizer, pode ser que nesse momento essa pessoa, né, que fala, que destila o seu veneno contra a vida do outro, a princípio isso não está fazendo mal assim para ela, mas pense assim, se essa pessoa, né, ela fala isso todos os dias, várias vezes ao dia, ela está bebendo esse veneno de conta gota. Daqui um tempo, daqui uns anos, isso vai dar um resultado, porque lembra, tudo que está dentro de nós ou está curando ou está adoecendo a nossa vida. Então, assim, tem até um livro do Tiago Brunet, né? Seja um especialista de pessoas. Eu ainda não li esse livro, mas eu creio que lá ele ensina como a lidar com as pessoas ruins, né? Com pessoas negativas. Então, sabe, quando a gente compreender isso e começar a colocar em ação, a gente vai modificar a nossa vida. Porque assim, quanto Deus já falou sobre mim, sobre você, não é verdade? Por que a gente não fica com isso? Porque se a palavra de Deus, ela traz vida, ela traz cura, ela tem que modificar a nossa vida, por que então eu vou dar ouvido para alguém que está falando coisas que não diz respeito a mim, coisas que eu não sou? Não é verdade? Qual é o peso que está tendo? O que o outro está falando sobre mim? Ou o que Deus já falou a meu respeito? Não é verdade? Olha, isso é uma cura para a nossa vida. Nossa, é uma cura para a nossa vida. Que a gente se importe mais com o que Deus pensa sobre nós do que com o que os outros estão pensando. Lembra, o veneno que está no outro, ele está semeando no coração dele mesmo. Só vai entrar no meu coração se eu deixar, se eu der ouvidos. Caso contrário, não deixe isso entrar em você. Deixe que a palavra de Deus imunda o teu coração. Deixe que a palavra de Deus fecunde na terra fértil do teu coração, faça morada e que os frutos aqui fora da tua vida falem por si só.